Glória a Deus, aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento meus irmãos, minhas irmãs, os inscritos do canal, Guerreiros de Cristo, do YouTube, ouvintes, eu cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Vou estar trazendo uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus 25, que vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, aleluias. Senhor meu Deus, Pai, que está no céu, eu te glorifico, eu te exalto por esta palavra, Senhor, que é uma palavra de despertamento, Senhor, para cada um de nós. Pai querido, fala aos nossos corações, fala com cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, criança, jovem, adolescente, adulto, cada pessoa que for ouvir esta palavra, que a palavra do Senhor venha tocar nos corações, libertando, transformando, Senhor, em nome de Jesus, papai querido. Joga por terra todo embaraço, todo empecilho, vai jogando por terra, Senhor. Papai querido, fala conosco através da tua palavra, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, capítulo 25, vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Aleluia! A parábola das 10 virgens foi contada por Jesus para nos explicar a importância de estarmos preparados para a sua volta. A chegada do noivo representa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e as virgens representam a todos nós que devemos esperar por Ele. Aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara, quando o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, aqui no capítulo de Mateus 25, a palavra do Senhor é bem clara, quando o Senhor, ele fala para nós: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor fala sobre o reino dos céus, aqueles que vão subir para encontrar com o Senhor, seu Deus. Nós sabemos que
para nós alcançar a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a terra prometida que está prometida para mim e para você. Nós sabemos que não é de qualquer maneira. Não vai ser de qualquer maneira que eu e você vamos passar pela porta do céu. Não é de qualquer maneira, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara aqui para nós, quando o Senhor ele vai dizer que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E eram 10 virgens, 5 delas eram prudentes, mas 5 eram loucas. Aleluia. Ou seja, as 5 virgens prudentes representam as pessoas que ouvem o evangelho de Cristo e se convertam. As 5 virgens prudentes são as pessoas que ela ouve a palavra de Deus, ela guarda essa palavra no seu coração, ela ouve o evangelho, elas se convertem, elas creem e se arrependem. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Essas são as virgens prudentes. Aleluia. Ou seja, as virgens representam a humanidade. As virgens representam eu e você. Porque a palavra do Senhor, ela é um livro verdadeiro, aonde é a boca de Deus falando conosco aqui na terra. E nesses últimos tempos, o Senhor ele vem falando com a sua igreja, ele vem falando com a humanidade, aleluia. O Senhor, ele vem dando sinais, aleluia, da volta de Jesus Cristo. Agora, mais do que nunca, nós podemos ver com nossos próprios olhos os sinais que o Senhor está dando. Se nós meditarmos aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus 24, vai falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E vai falar que nos últimos tempos, aleluia, no fim dos tempos, onde chegaria perto da vinda do Senhor Jesus, haveria guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes, fome. E é o que está acontecendo na terra. Nós temos que nos atentar para os sinais que o Senhor está dando. O Senhor está dando seus sinais. Olha o que está acontecendo aí no mundo. Olha as guerras que estão tendo aí para fora, nesses países aí fora. Guerras é os sinais que o Senhor está dando da sua volta. E muitos estão vendo esses sinais e não estão se atentando. Muitos estão vendo os sinais que o Senhor está dando e ainda estão no sono da indolência, e ainda estão com o seu coração fechado. Não estão nem aí para os sinais que o Senhor está dando da sua vinda. E agora, mais do que nunca, o Senhor está dando o sinal da sua vinda. Aleluia. Então aqui a palavra do Senhor ela vai dizer, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, vai falar sobre os sinais da destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Aleluia. E aqui no livro de Mateus 24, 6, vai falar: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aleluia. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que quando a gente ouvir falar de guerra, rumores de guerra, aleluias, fome, pestes, é os sinais que o Senhor está dando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos que nos atentar. Nós temos que nos atentar para os sinais que o Senhor está dando para cada um de nós. Porque o Senhor, Ele quer que a gente venha se salvar. O Senhor, Ele quer que a gente venha alcançar a salvação da nossa alma. Porque este mundo aqui que nós vivemos agora, esse mundo que nós estamos agora, onde a gente vai, a gente vem, a gente deita, a gente levanta, a gente come, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a escola, a gente vai para a igreja. Esse mundo aqui que nós vivemos agora, onde nós fazemos tudo isso, é passageiro.
é algo passageiro, onde nós estamos aqui somente de passagem. Mas a nossa morada eterna é no céu, é na Nova Jerusalém, aonde o Senhor foi preparar um lugar para cada um de nós, para que aonde Ele estiver, nós viemos estar também. É por isso que o Senhor ele fala aqui que nós devemos nos atentar. E essa passagem das 10 virgens, ela é uma passagem muito forte, que ela fala com cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Essa passagem, ela é um chamado para despertar cada um de nós do nosso sono espiritual. Essa passagem das 10 virgens, ela é um chamado, ela é um despertamento, para que nós venhamos sair do sono da indolência, do sono espiritual, abandonar as obras das trevas, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, as imundícies deste mundo, o pecado, e procurar, aleluia, a santidade do corpo, da alma e do espírito. Essa passagem ela é um chamado para que nós viemos nos despertar e nos preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque aqui a palavra do Senhor vai dizer que tinha 10 virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, elas ouvem a palavra do Senhor, elas ouvem o Evangelho de Cristo, elas ouvem falar que Jesus vai vir, que nós devemos nos preparar, que nós devemos confessar o Senhor como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, reconhecer Jesus como Salvador da nossa alma. Crer que Jesus é o único caminho para a nossa salvação. Porque não há outro caminho para a salvação da minha e da tua alma, não há. Não há, o caminho é Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o nosso Senhor enviou o seu único filho Jesus para vir nessa terra, trazer a palavra do reino dos céus. Jesus sofreu, foi crucificado naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Nós não fomos comprados por algo qualquer, nós fomos comprados por um preço muito alto, pelo sangue de Jesus Cristo. Então hoje eu e você devemos reconhecer que Jesus, ele é o único caminho para a salvação da minha alma. Jesus ele é o único caminho para a salvação da tua alma. Não há outro caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é Jesus Cristo. Então nós devemos ser essas virgens prudentes, que está ouvindo o Evangelho de Cristo, está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo que Jesus está voltando, e nós devemos crer, nos arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus, para que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida. É necessário um arrependimento. É necessário que a gente venha nos arrepender. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Aqui no livro, aqui na palavra do Senhor, no livro de 2 Pedro, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui no livro da segunda epístola do apóstolo Pedro, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, aqui do versículo 11, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluias. E aqui no versículo 8 em diante vai dizer: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Olha como a palavra do Senhor, ela fala conosco poderosamente, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. O Senhor ele vai dizer que ele não retarda a sua promessa. Muitas pessoas não acreditam no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas acham que Jesus não vai vir buscar a sua igreja, que a igreja somos eu e você. A igreja não é um templo de parede, de tijolo, porta, janela. Não, a igreja é eu e você. Nós somos a igreja. E muitos não acreditam no arrebatamento da igreja. Muitos não acreditam que Jesus vai vir buscar um povo santo, um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, um povo que estiver com as suas vestes brancas, limpa, um coração limpo, um povo arrependido, um povo que abandonou as práticas erradas deste mundo, um povo que abandonou o pecado, um povo que se arrependeu do seu pecado e entregou sua vida para Jesus e estiver andando numa vida santa, reta com o Senhor. Um povo que o Espírito Santo de Deus se faz presente na vida desta pessoa. Porque a palavra do Senhor, aleluia, ela é muito clara quando ela vai dizer aqui para nós que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Ou seja, as prudentes é o povo que ouve a palavra de Deus. É um povo que não endurece a sua cerviz. É um povo que não endurece o seu coração para Jesus. É um povo que está ouvindo ali a palavra de Deus. Ela abre o coração para Jesus e ela vai buscar esse azeite para sua lamparina. O azeite é o quê? O azeite é o Espírito Santo de Deus. É necessário que eu e você tenha o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se o Espírito Santo de Deus não se fazer presente em nossas vidas, se nós não estivermos Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não vamos subir naquele grande dia. Nós não vamos subir, nós vamos ficar. Por isso é necessário que eu e você venha buscar esse azeite, a presença do Espírito Santo, abrir o coração, buscar ao Senhor para dentro do seu lar, trazer Jesus para dentro do seu lar, convidar Jesus para dentro do seu lar, para a sua vida, para a sua casa, convidar Jesus para fazer parte do seu lar, para convidar Jesus, convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte da sua vida, da vida dos seus filhos, da vida dos seus pais. Convidar o Espírito Santo para fazer parte do seu casamento. É necessário nós buscarmos esse azeite. As virgens prudentes são as virgens que estão buscando esse azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Confessar Jesus, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, purificar suas vestes, limpar suas vestes espirituais. Não é somente as vestes físicas, porque as vestes físicas, ela faz parte, ela é um complemento. Porque a partir do momento que nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós sabemos que a nossa vida não pertence mais a nós, mas sim a Jesus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, buscar se alimentar da palavra de Deus, que a palavra do Senhor, ela é o alimento espiritual para a nossa vida. A partir do momento que a gente tem uma vida ali de oração, de jejum, de leitura da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vai abrindo o nosso entendimento, ele vai falando conosco, ele vai nos ensinando. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinando como nós devemos caminhar neste mundo de pecado. O Espírito Santo de Deus é quem convence do pecado. O Espírito Santo de Deus é quem convence da justiça. O Espírito Santo de Deus é que vai nos mostrar que nós temos que abandonar o pecado e viver na santidade, buscar viver na obediência da palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, como nós vamos mudar?
Quem é que vai dar força para mim e você olhar para Jesus, não olhar para os problemas? Não, quem é que vai nos convencer que o pecado não agrada a Deus? Mas o que é o pecado? Aleluia. É eu estar envolvido com as coisas erradas deste mundo, na prostituição, no adultério, nas vaidades, na lascívia, na mentira. Isso tudo não agrada ao Senhor, é preciso nós se santificar. Eu e você é preciso a gente buscar Jesus, buscar o Espírito Santo, limpar nossas vestes espirituais, limpar os nossos corações, orar, jejuar, buscar a santidade, a santificação do corpo, da alma e do espírito, limpando o nosso coração, se arrependendo de tudo aquilo que não agrada a Deus. E somente o Espírito Santo de Deus é que vai dar essa força para mim e para você. Lê na Bíblia, buscando, aleluia, os frutos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. O amor, a benignidade, a mansidão, o respeito. Nós temos que buscar os frutos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. O perdão. E com o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, que é esse azeite a qual a palavra do Senhor está nos falando aqui, é que nós vamos estar com a nossa lamparina acesa. Nós vamos estar nos preparando. Isso é se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Isso é se preparar para que quando o noivo vier, nós viemos estar preparados. Porque havia, entre as 10 virgens, havia as virgens loucas. A palavra do Senhor vai nos dizer que as virgens loucas, elas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, as virgens loucas representam as pessoas que ouvem o Evangelho, mas elas não mudam de vida. Elas não nascem de novo. Elas continuam no pecado e não se arrependem. Ou seja, as virgens loucas, elas ouvem a palavra de Deus, elas sabem que Jesus vai vir buscar uma igreja pura, sem mácula, sem mancha. Ela ouve a palavra de Deus, mas ela se mantém com o coração fechado. Ela não tem uma mudança de vida, ela não abandona o pecado, ela não procura se santificar, ela não procura ser uma pessoa íntegra, ela não procura nascer da água do Espírito, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. São pessoas que não se arrependem, ela não busca esse azeite para suas lamparinas. E isso não é somente para as pessoas que estão dentro da igreja, não. Essa palavra ela não fala somente com pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus, que já caminham com Cristo. Não, é uma palavra de despertamento para todos, para os que servem ao Senhor e para os que não servem. Porque há um novo céu, uma nova terra preparado para todos. Para aqueles que se arrependerem, buscar Jesus, se limpar, se santificar, para que venham ter direito a o novo céu, para que venham ter direito ao reino dos céus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que é necessário que a gente venha nascer da água do Espírito, ou seja, confessar Jesus, se arrepender dos nossos pecados, descer da água do Espírito, o batismo, descer na água ali e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir daí ser uma nova pessoa. Não podemos estar na presença de Deus e continuar nas velhas práticas, na mentira, na prostituição, no adultério, porque o nosso corpo não foi feito para imundície, mas para santificação. Mas muitos não aceitam a palavra de Deus.
Muitos se mantêm com o coração fechado, muitos acham que Deus só quer o coração e Deus não quer só o coração, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso coração ele é enganoso. Está em Jeremias capítulo 17. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Então nós devemos confiar no nosso coração? Não, porque até o nosso coração é enganoso. Quem conhece o nosso coração a não ser o nosso Senhor, que esquadrinha o íntimo e o profundo do nosso coração? Nós não conhecemos o nosso coração. O nosso coração ele é enganoso, ele pode nos enganar. Então, se Deus quer só o nosso coração, eu vou confiar no meu coração. Eu tenho a minha fé, eu creio em Jesus. Eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo. Eu estou indo na igreja. Eu não preciso mudar minhas vestes, porque o meu coração é bom. E se o teu coração não for bom? E se lá no íntimo e no profundo do teu coração você tem mágoa de uma pessoa? Alguém te feriu e você não perdoou aquela pessoa até hoje? Se lá no fundo do teu coração você tem inveja do teu próximo? Se lá no fundo do teu coração tem uma mágoa guardada pelaquela pessoa que te feriu? Se lá no fundo do teu coração você não consegue perdoar, você mente, você está confiando no teu coração? É nesse teu coração que você quer se salvar? É nesse teu coração aí que está cheio ainda de rapinas que você vai querer se encontrar com o noivo? Então nós não devemos confiar no nosso coração. Nós temos que buscar, aleluia, se santificar de corpo, alma e espírito. O Senhor, Ele me quer, Ele te quer por completo. É corpo, alma e espírito. Santificando o corpo, as nossas vestes com modéstias, sem lascívia. Abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque o reino dos céus não vai entrar nada que é mais contaminado, não. Aqui nessa terra aqui, está tudo contaminado. Não tem mais nada de bom aqui nessa terra. Aqui nós estamos aqui, nós temos que estar aqui a cada dia procurando se limpar, se purificar, buscar Jesus, buscar a santificação. A cada dia nós temos que buscar esse azeite para a nossa lamparina, porque quando o noivo vier, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui. Glória a Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus há de vir. Nós não sabemos que dia e nem a hora. Aqui no livro de Mateus 24, 36 vai dizer: ninguém sabe o dia e a hora. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o nosso Pai. Então ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus há de vir. É por isso que nós temos que estar com a nossa lamparina acesa, que é o azeite, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que quando o noivo vier, o noivo venha encontrar as virgens prudentes preparadas, com azeite em suas lamparinas, com as suas lamparinas acesas, não com as suas lamparinas apagadas. E quantas pessoas já deixaram a sua lamparina se apagar? Quantas pessoas que outra hora era fervorosa, orava, jejuava, se santificava? E porque Jesus ainda não veio, não acredita mais que Jesus vai vir, se deixou entrar o pecado, e a lamparina que estava acesa, que tinha azeite de reserva, a lamparina está se apagando, e a lamparina já se apagou, não tem mais azeite, porque deixaram os caminhos do Senhor e voltaram para trás, e estão aí andando com as conformidades deste mundo de novo, olhando para o mundo, para as coisas deste mundo, buscando aí bens materiais para a sua vida, buscando as coisas deste mundo. Não que seja pecado a gente ter bens materiais, não é pecado. Mas o nosso coração não tem que estar no dinheiro nem em bens materiais.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que onde está o nosso coração, aí está. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, muitos já recuaram para buscar as coisas deste mundo, bens materiais, vivendo no pecado deste mundo. E a sua lamparina já apagou. E muitos estão se apagando. Então, nós devemos nos atentar para que a nossa lamparina não venha se apagar, que nós não venhamos ser essas virgens loucas, aonde quando o noivo veio, elas não tinham azeite em sua lamparina estava apagada. E elas foram atrás das prudentes, querendo o azeite das prudentes. Mas as prudentes não deram. Porque o azeite, cada uma de nós tem que buscar, é individual. A minha fé, eu não posso dar a minha fé para você. É eu que tenho que ter a minha fé, é você que tem que ter a sua fé em Jesus Cristo. O azeite individual, nós temos que buscar o azeite, cada um tem que buscar o seu azeite para suas vasilhas, para suas lamparinas. Então, quando o noivo veio, as loucas foram comprar azeite. E o noivo chegou. E as loucas foram comprar azeite porque não tinham azeite. Queriam das prudentes, mas as prudentes não deram. Porque elas falaram, não é caso que a falte a nós. Vão comprar, vão atrás do seu azeite. E elas foram, as loucas. E nisso o noivo chegou. E quando o noivo chegou, aleluias, as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. As virgens prudentes, ou seja, aqueles que estiverem preparados na segunda vinda do Senhor Jesus, vão subir no arrebatamento da igreja, porque vão ter azeite, e vão ter azeite de reserva, e vão subir, vão poder participar das bordas do Cordeiro, vão poder entrar no reino dos céus, para participar das bordas do Cordeiro com o Senhor Jesus Cristo. Mas as virgens loucas, quando Jesus vier e não tiver azeite na sua lamparina, vão querer buscar azeite, já vai ser tarde. Vai querer se preparar, já vai ser tarde, não vai ter tempo. E o noivo vai vir. E as portas vão se fechar. E quando quiser entrar, vai ser tarde demais, porque as portas já vão estar fechadas. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu, ou seja, Jesus respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Olha que triste, se eu e você ouvir isso de Jesus quando ele vier. Se nós quisermos se preparar quando ele vier, não vai ter tempo. Nós temos que nos preparar agora, em vigilância, 24 horas em vigilância, buscando azeite para a nossa lamparina. Porque como a palavra do Senhor foi lida aqui no livro na epístola de 2 Pedro, aleluia, que o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. O Senhor ele não retarda não a sua promessa, o Senhor não está demorando a vir. Ele é longânimo, ele está dando tempo para que todos venham se arrepender, para que naquele grande dia todos venham se salvar, porque o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém vai parar naquele lugar de tormento, onde vai haver ranger, choro, ranger de dente. O Senhor não quer que ninguém perca sua alma, não. O Senhor quer que as almas venham se salvar. E para que a alma venha se salvar, é preciso se arrepender, buscar o azeite, o Espírito Santo para a sua vida. Porque ele não retarda a sua promessa. Ele fez uma promessa para mim e para você. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus fez essa promessa para cada um de nós. Então, é nisso que nós temos que nos atentar. É nisso que nós temos que nos despertar. Aleluia. A palavra do Senhor ela vai dizer, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É tempo de se despertar. É tempo de sair do sono da indolência. É tempo de sair do sono espiritual.
É tempo de buscar azeite para nossa lamparina. É tempo de buscar Jesus. É tempo de buscar o Espírito Santo de Deus para nossa vida. É tempo de arrependimento. É tempo de se limpar. É tempo de se purificar. É tempo de buscar a santidade, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Não adianta eu não me preparar, não adianta eu viver aqui nessa terra se contaminando, sem buscar ao Senhor, sem se preparar, sem ter o azeite na lamparina, naquele grande dia querer subir no arrebatamento. Não adianta, porque a palavra do Senhor vai dizer que as loucas não tinham azeite em suas lamparinas e o noivo veio, ou seja, Jesus veio. E as prudentes que estavam com azeite subiram, as loucas não estavam preparadas, não subiram. E elas foram querer se preparar depois, quando o noivo já tinha vindo. E depois elas ficaram batendo na porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus disse que nunca conheceu elas. Não sejas virgem loucas, não sejas a virgem insensata. Não vire as costas para o Evangelho de Cristo. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Jesus quer te dar salvação. E você tem que buscar essa salvação hoje. Enquanto você pode achar. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Ou seja, enquanto eu e você podemos achar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar azeite para a nossa lamparina. Para que naquele grande dia, as portas não venham estar fechadas para mim e para você. Aí vai ser tarde. Não vai adiantar pedir misericórdia. Não vai adiantar se lamentar. Porque você ouviu a palavra, mas você não se arrependeu. Você ficou com o coração fechado para o Evangelho de Cristo. Você não abriu o teu coração para Jesus. Você não abriu a porta do teu coração. A porta, é necessário que a gente venha abrir a porta do nosso coração. Porque Jesus só vai entrar na minha e na tua vida se nós abrir a porta do nosso coração. Se a gente manter o nosso coração fechado, Jesus não vai vir. Se nós não confessar, se nós não convidar o Espírito Santo, ele não vai vir. E a palavra do Senhor vai dizer ainda aqui no livro de 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, nos quais os céus passarão com grandes estrondos. Aleluia. Ou seja, o dia do Senhor virá como um ladrão, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque se nós soubéssemos o dia que Jesus ia vir, claro que a gente ia se preparar. A gente ia fazer tudo o que a gente queria e quando chegasse perto daquele dia, a gente falar, Jesus está vindo. Eu vou abandonar o pecado. Eu vou me santificar. Eu vou me consertar. Eu vou colocar minha vida no altar. Eu vou botar minha casa em ordem. Porque Jesus está vindo e eu quero subir. Se a gente soubesse o dia que Jesus ia vir, nós ia querer se preparar, porque nós sabíamos que naquele dia Jesus ia vir. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então a hora da gente colocar nossa casa em ordem é agora. É hoje, não é amanhã. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, somente o Senhor sabe o dia de amanhã. E a palavra do Senhor ela vai dizer para mim e para você, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para o que será? Ou seja, Jesus, ele pode vir para qualquer um de nós hoje, amanhã. Para quantas pessoas Jesus já não veio no dia de hoje? Como estava a alma desta pessoa? A alma desta pessoa estava preparada? Esta pessoa estava com a vida no altar? Estava com o seu nome escrito no livro da vida? Esta pessoa estava com as suas vestes brancas? Essa pessoa tinha abandonado o pecado? Tinha nascido da água do Espírito? Quantas pessoas Jesus já não veio? Como estava a alma desta pessoa? Será que essa pessoa subiu ou desceu para o abismo? É nisso que nós temos que nos atentar. É nisso que nós temos que nos despertar. Porque é tempo de despertamento. O Senhor não vai ter ninguém por inocente, não. Busque a salvação para a tua alma. Busque Jesus para dentro do teu lar. Para a tua família. Se você já conhece a palavra de Deus, pregue para a tua família sobre o reino dos céus, sobre o céu e o inferno, sobre o arrependimento, para que tua família venha ter conhecimento da palavra de Deus também, para que ela venha se arrepender
e buscar o azeite para a vida dela, que é o Espírito Santo de Deus. Busca o azeite para a tua vida e busca o azeite para a tua família, para os teus filhos, para que tua família venha conhecer a luz de Cristo. Aleluias. Porque hoje em dia nós sabemos que as pessoas estão vivendo, aleluia, como a palavra do Senhor vai dizer, como nos dias de Noé. E a palavra do Senhor vai dizer: e como foi nos dias de Noé, assim serão também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E o Senhor selou a porta da arca por fora. E aquelas pessoas que zombavam de Noé, que não se preparavam, mas estavam comendo, bebendo, na farra, nas coisas deste mundo, quando o dilúvio veio, elas, por mais que elas bateram na porta da arca, Noé não podia abrir, porque o próprio Senhor selou a porta da arca por fora. Então hoje nós sabemos que o mundo está do jeito que está, as pessoas estão como no dia de Noé, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem buscar santificação para o seu corpo, não querem buscar o azeite, não querem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Consolador que foi deixado para nós. Então o Senhor está dizendo: despertai, vigiai. Se você já está na presença do Senhor, continue firme, em vigilância, buscando a tua lamparina está acesa. Você que já está na presença de Deus, você venha ter o azeite e azeite de reserva. Porque Jesus vai vir. Para que você possa subir naquele grande dia, para que cada um de nós venhamos subir naquele grande dia. Então desperta, vigia. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor há de vir. Glória a Deus. Então as virgens loucas não estavam com azeite, o noivo veio, as prudentes entraram e a porta se fechou. E elas bateram na porta: Senhor, Senhor, abra-nos. E o Senhor disse: eu nunca vos conheci. Então, se hoje eu e você estamos ouvindo essa palavra, vamos nos atentar, vamos vigiar, vamos buscar esse azeite de reserva, na santificação, na oração, no jejum, na leitura da palavra, vestes limpas, coração limpo. Ah, irmã, mas é tão difícil. Sim, é difícil, nós sabemos que é difícil. Quando nós somos feridos, quando alguém nos machuca, quando somos apunhalados pelas costas, isso tudo machuca o coração de uma pessoa. Mas se nós olharmos para Jesus, nós sabemos que Jesus vai vir. Se eu quero morar com Jesus, eu vou pedir força do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a perdoar esta pessoa, mantenha o meu coração limpo, o meu alvo é o céu, o meu alvo não é este mundo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os demônios. Então, o príncipe deste século, os demônios, eles vão usar as pessoas para nos afrontar, para nos perseguir, para tirar nossa paz, para tirar nossa comunhão com o Senhor. Então, nós devemos vigiar, pedir força de Deus, pedir força do Espírito Santo para manter o coração limpo, olhar para o alvo, que é Jesus. Se eu e você olhar para o alvo, nós vamos estar concentrados em Jesus, no céu, porque nós sabemos que um dia nós vamos estar lá, com Jesus, na morada eterna. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra, ela é um despertamento, ela é um chamado para nós, porque o Senhor, Ele quer que nós viemos nos salvar. E o céu, ele é tomado à força, ou seja, não é a força física, é esforço, é matando um leão por dia.
É buscando o azeite todo dia, para mim e para a tua lamparina, para que a nossa lâmpada venha até acesa, não apagada. Porque o noivo há de vir buscar a sua igreja, que é eu e você. E para eu e você subir, é necessário nós estarmos com a nossa lamparina acesa, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia, santificado, purificado, para que nós viemos subir com o nosso Senhor. E aqui no livro de Apocalipse, aleluia, vai nos dizer, aqui no versículo, aleluias, 21. Glória a Deus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, vai dizer que e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Glória a Deus. E aqui no versículo 6 vai dizer: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Glória a Deus, aleluias. E aqui no livro de Apocalipse 22, 11 vai dizer: Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. E aqui no 17 vai dizer: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que esta palavra ela possa ficar guardada no meu e no teu coração, na tábua dos nossos corações, que nós viemos manter a nossa lamparina acesa, com azeite de reserva, que nós viemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, que nós não viemos mais olhar para este mundo, mas olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Que nós viemos ser as virgens prudentes, preparadas, para que quando o noivo vier, a nossa alma venha se salvar. Que nós não viemos ser as virgens loucas, que não tinham azeite de reserva, e não puderam entrar nas bordas do Cordeiro. A porta se fechou e elas ficaram de fora. Mas que nós viemos ser as virgens prudentes, preparadas, para entrar pelas portas e morar na morada eterna com nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar guardada na tábua do seu coração e que ela venha falar mais e mais e que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração neste momento. Se você sentir de orar, ore em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, graças eu te dou por esta palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por falar conosco através da tua palavra. Pai amado, Pai querido, nos ajude a ter o azeite de reserva. Que a nossa lâmpada venha estar acesa para quando o Senhor vier. Para que quando o noivo vier, a nossa lamparina venha estar acesa, não venha estar apagada. Pai, para aqueles que estão fracos na fé, que só venha dar força, acrescentando a fé desta pessoa. Esta lamparina que está apagada, que se apagou, que venha se acender novamente, que o Espírito Santo de Deus possa segurar pela mão desta pessoa, levantando ela novamente na presença do Senhor Jesus, que ela venha buscar o meu Senhor a cada dia, na palavra, na santificação, na oração. Senhor meu Deus, para a lâmpada que está se apagando, que não venha se apagar, mas que venha se acender a cada dia. Que venha estar acesa a lâmpada desta pessoa. Pai, nos ajude a estar com a nossa lamparina acesa, nos ajude a nos limpar, nos santificar. Nos ajude a estar com o coração limpo, Senhor. Nos sustenta na tua presença. Que nós venhamos estar preparados para quando o meu Senhor vier,
venha nos achar preparado para subir, para que nós venhamos estar na Nova Jerusalém, na morada eterna, para que nós venhamos ter direito à árvore da vida. Aleluia. Pai, abençoe cada um que ouviu esta palavra, cada um que está orando conosco, que só venha dar renovo espiritual, que cada um venha ter os frutos do Espírito Santo. Senhor meu Deus, sustente este lar, esta casa, sustenta essa pessoa na tua presença, papai querido, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro nesta noite, papai querido. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Você que sentiu de entregar a sua vida para Jesus, você que sentiu de buscar esse azeite, procura uma igreja de doutrina, entrega a tua vida para Jesus, confesse Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, para que o teu nome venha estar no livro da vida, e busca o azeite a cada dia, o Espírito Santo de Deus, para que você venha estar preparado para aquele grande dia, para subir com o Senhor Jesus. Amém? E assim eu oro em nome de Jesus e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.